Quando algo vira tendência, o risco de você entrar sem saber porquê ou comprar sem saber porquê é muito grande. Matheus, fala pra mim o que tu acha. Eu tenho a sensação, né? Eu venho desse mundo ontem, cheguei ontem nesse mundo aí do triatlo, desse mundo provas, né, de triatlo. Me parece que virou moda, né? E aí, enfim, me vem uma frase do Lacan. Ele diz que o desejo do homem é o desejo do outro. Será que, de fato, todas essas pessoas que hoje estão se inscrevendo é por elas mesmo? Ou por entender o que significa uma prova dessa? Ou o processo de preparação? Já ouvi bastante gente falando sobre eu vou fazer um Iron daqui a 3 meses, daqui a 4 meses. E isso me deixa bastante reflexivo, porque eu hoje vejo, cara, como assim, né? Daqui a 3 meses, daqui a 4 meses? Porque é um processo gigante. Isso aqui nem terapia, sabe? A pessoa senta, às vezes, né? O meu paciente senta lá, tá a primeira vez em consultório, lá no estúdio, ele senta, pergunta, né? Então, como que eu posso te ajudar? E aí ele vai trazendo a demanda e ele quer resolver aquela demanda, ele quer resolver aquela questão. E nenhum processo terapêutico é sobre resolver uma questão. Ou nós, seres humanos, não somos uma coisa a ser resolvida, sabe? A gente é muito complexo, somos muito complexos, né? A gente subestima a complexidade humana, então não somos coisas a ser resolvida, somos pessoas, somos seres a ser compreendido, né? Entendidos. Então, como eu funciono, como é que eu reajo, ou por que eu faço determinadas coisas, como eu faço, o que revela sobre mim. E aí, quando eu olho hoje para o Iron e o próprio projeto, né, do Iron Soul, que eu tenho chamado Iron Soul, o nome em si, né, claro, o Iron tem a ver com o Iron mesmo, né, por conta do triatlo, da prova que eu vou fazer, mas ela vai para além disso, sabe? A gente pode, inclusive, pensar no episódio só para explicar aí qual que é todo o conceito, né, desse nome, porque Iron Soul, né? Então, ferro, sangue que, ó, corre na nossa veia, ferro corre aqui, ó. E o soul, que é de alma, né, que vem de dentro. Na psicologia analítica, Jung trouxe já, né, o conceito, não é um conceito em si, mas é o significado da palavra inconsciente, né, que vem de alma. Então, aquilo que nos move inconscientemente, aquilo que que nos dá vida, que nos faz agir, reagir, que é esse inconsciente, é a nossa alma, é o que está registrado lá dentro. A ideia inicial desse episódio é a gente falar sobre equipamentos, por incrível que pareça. Aquilo que a gente precisa, ou acreditamos que precisamos para fazer uma prova desse nível. Quantas vezes, não sei, ali talvez no início da vida adulta, ali para os 20 e poucos anos, que eu começava a academia, sabe quando a gente faz, não sei se já aconteceu com vocês, assim, que a gente vai lá na academia, daí a gente faz a inscrição, daí tu faz o plano, né, vou fazer um plano anual, né, mais barato, então faz o plano anual, porque se eu pagar, eu vou. Esse é o discurso, né, se eu pagar, eu vou, entendeu? E aí, logo em seguida, eu lembrei disso agora, eu ia para uma loja, comprar roupa, para ir para academia, entendeu? Tipo, uma bermudinha, o top, a camiseta, o tênis, a meia e tal. Então, antes de fazer, antes de fato ir lá sentir, não, tinha que ter uma vestimenta. E essa vestimenta, na verdade, é o que nos identifica alguém que faz academia. Então, o que de fato a gente quer? Quando a gente, né, ou eu queria, vou falar de mim. É só de mim, só acontece comigo. Queria parecer alguém que fazia academia? Ou de fato queria fazer? Qual que é o motivo, né?
como me parece que está virando moda, né? Eu estou usando essa palavra moda, mas o nome mesmo é outro, né? Porque ele fazer um Ironman me parece que virou um símbolo, né? Ele tem uma simbologia. Fazer um Ironman é alguém que o quê? Que representa, sei lá, disciplina, performance, comprometimento, enfim. Então, ele quase que virou uma identidade. Dentro dessa perspectiva, é de se refletir algumas coisas, né? Enfim, daí eu busquei uns dados interessantes, não dados para não trazer aqui número nem nada disso, mas acho que é perceptível, principalmente para quem está nesse mundo, está entrando nesse mundo, o quanto aumentou o número realmente de inscritos em provas de endurance, né, até a corrida, distâncias, enfim. Isso é bom, isso é ótimo, né? Pelo menos na minha concepção, porque indica que talvez as pessoas realmente estão curtindo muito mais o esporte, estão se dedicando ao esporte. E para mim, meu significado, esporte é vida, né? Esporte é movimento, ele fala com quem eu sou. Então, adoro sair na rua aqui, perto da minha casa, que é uma avenida grande, final do dia, 6, 7 horas da noite, né? E ver um monte de gente caminhando, correndo. Então, por esse lado é muito positivo. Mas quando eu vou realmente para essa questão do triatlo, né, da prova, eu começo a perceber alguns indicadores. O que eu comecei a observar, assim, que o Iron de fato deixou de ser um nicho para algumas pessoas específicas, né? E ele começou a virar acho que um desejo coletivo, sabe? Aquilo que eu quero ter. Algumas pesquisas que não é necessariamente nada, os dados são muito mais relacionados às empresas que organizam prova, né, de triatlo, enfim, até de corrida mesmo, começam a já traçar um perfil, né, de quem se inscreve. E dentro desse perfil, algumas coisas são bem marcantes. São pessoas que geralmente têm cargos de liderança, ou empresários que vivem já sobre um contexto de alta performance, de resultado. Eu acho que a prova acaba virando uma extensão dessas características. E tem uma bem legal que eu vi que é uma pesquisa que foi feita em Harvard, que falam sobre esses executivos assim, que hoje estão fazendo provas desse nível. Porque quem faz esse tipo de prova desenvolve algumas habilidades. Capacidade de clareza mental é um dos pontos que essa pesquisa de Harvard traz. A capacidade de gerir informação e tomada de decisão rápida é um outro ponto bem importante, né, dentro da pesquisa. E também, em alguma medida, uma clareza emocional. Um controle, uma gestão emocional melhor. Então, quase que indicando que se você quiser ter essas habilidades, então faça um Ironman, faça triatlo. Como não é só aqui no Brasil, então acho que está realmente no mundo todo, né? A marca Iron em si é uma das que mais cresce, né? Virou a queridinha, o desejo, né? Esse desejo de fazer. Se a gente pensar que quem faz um Iron é uma pessoa disciplinada, veja, quem faz triatlo é uma pessoa disciplinada. E você disse assim, eu não sou uma pessoa disciplinada. Então, por que a prova? Entende? Por que tu fez a prova? Foi para se construir, desenvolver a tua disciplina ou pelo status da disciplina? Por quê? Porque quando você senta numa mesa e a pessoa ou as pessoas sabem o que você fez, elas entendem, esse é disciplinado. Só que você não se reconhece como disciplinado. Olha que interessante. Então, o que a gente busca quando faz uma prova dessa? É o título do que ela representa ou construir o que ela representa? Porque, de fato, fazer triatlo precisa de disciplina. Então,
O processo de se preparar para uma prova dessa constrói a disciplina, desenvolve, e aí tantas outros símbolos que representam uma prova dessa. E isso eu acho que vale muito também quando a gente fala de equipamento, que parece que a gente não está falando de equipamento, mas está falando. O que acontece é que não é só uma prova, ele é um marcador de identidade, sabe? Ele é algo que pode construir uma identidade, pode construir quem você quer ser. E isso vale não só para o triatlo, isso serve para corrida, isso serve, enfim, para qualquer prova, ou até mesmo para qualquer desejo que você tem. Um apartamento, um carro, enfim. Eu passei recentemente, há um ano e meio atrás, um pouco mais, uma ressignificação em relação a isso. Eu fiz uma experiência. Eu gosto de fazer experiência comigo, né? Eu decidi vender um carro e ficar sem carro. E carro para mim é uma coisa muito importante, sim, muito, muito importante. Eu tinha uma ideia do que ele representava, mas, enfim. E aí eu vendi o carro e falei, quero saber quem sou eu sem o carro. E nesse processo de descoberta, eu ressignifiquei o que o carro representava para mim. O carro era o que me ligava ao meu pai. Eu lembro de sair aos finais de semana, sábado de manhã, para ir nas garagens de carro, ver carro, porque ele adorava ver carro. Ele ama carro até hoje, né? Então, era o que me ligava a ele, que era para ser amada pelo meu pai, sabe? Para ser aceita por ele. Enfim, e aí sempre valorizei muito, ou sempre, até acho que posso usar, não sei se é julgar, né, as pessoas pelo carro. Então, olho, uma pessoa tem um Porsche, né? Nossa, a pessoa deve ser uma pessoa de sucesso. Então, começa a criar essa simbologia, os significados, né? A gente chama um significante com vários significados. Um símbolo, né, que tem vários significados. E quando, na verdade, hoje, o que eu entendo, né? O carro, para mim, hoje, ele é o símbolo do que eu sou capaz de produzir. O símbolo daquilo que eu sou capaz de criar, de construir. Ele representa as minhas habilidades, os meus dons, as minhas competências, entende? Ele não é mais um sinônimo simplesmente de sucesso, até porque sucesso é diferente para cada um, né? Enfim, e eu acho que o que a gente está falando sobre o Iron é um pouco sobre isso. Não necessariamente pelo compromisso com o processo em si, né? Então, eu fico pensando que quando algo vira tendência, o risco de você entrar sem saber porquê ou comprar sem saber porquê é muito grande, né? Isso vale para tudo. Para o nosso cérebro, pertencer é uma questão de sobrevivência. Entende? Quando eu me sinto pertencente a um lugar, a um grupo, é quase como se eu estou seguro. E ser excluído ou não fazer parte daquilo é quase uma sensação de morte, né? Ou de insegurança total e até de ansiedade. Então, a compra, essa compulsão em si do objeto que representa algo que eu quero. Então, para ser aceito, para fazer parte, a gente
compra coisas, faz coisas, tem títulos para ser aceito, para ser amado, para ser visto, para pertencer. Então, por isso que ele fala que o desejo do homem é o desejo do outro. Então, eu olho o que esse outro quer e eu faço para ser aceito por esse outro. Então, quando eu não tenho esse nível de consciência, eu sigo esse fluxo, sabe? Eu vou seguindo. Então, quanto menor a minha consciência sobre os meus porquês e os meus motivos, a tendência de eu estar norteada por esse outro ou esses outros é muito grande, neurologicamente, psiquicamente falando. Então, antes de você sair comprando mais equipamento, talvez se pergunte, você precisa mesmo de mais equipamentos ou de mais verdade interna? Porque no fim mesmo, bem no fim, assim, bem lá no fim do fundo, não é sobre o equipamento, é sobre quem você quer se tornar quando ninguém está vendo.